Olá, meus jovens, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um tema muito recorrente, muito comum e que eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram por isso, que é o estresse, o cansaço, a fadiga crônica. Pois é, hoje com essa rotina atribulada que a gente tem, com esse tanto de informação, com esse tanto de coisa, né, pra gente resolver, assimilar, processar, as pessoas elas têm ficado muito cansadas, muito exaustas. E o nosso organismo responde fisiologicamente a isso de várias maneiras, tá? Então, o estresse, ele é bom até certo ponto. A gente tem dois tipos de estresse, o euestresse e o distresse. O euestresse é o estresse saudável, é o estresse que faz você reagir diante daquela situação. Só que tudo, gente, tem que ter uma medida certa, né? A partir do momento que aquela situação começa a ficar uma coisa muito maior, muito mais difícil, que tá te deixando ali, né? Você não consegue desconectar, sempre pensando e tal. Aquela situação, ela começa a virar um distresse, algo que tá te tirando do seu centro, do seu compasso. E para quem pensa que o estresse é algo que a pessoa, né, inventa ou, enfim, da moda, que todo mundo hoje em dia, né, fala que tá estressado, não é. A gente tem no nosso organismo duas glândulas muito importantes, que são as adrenais. Elas ficam em cima dos rins. Elas produzem tantos hormônios, assim, que vocês não imaginam. Adrenalina, noradrenalina, hormônio cortisol, que é um que as pessoas mais relacionam com estresse. Muita gente fala, meu cortisol e tal. Enfim, ficou muito popular. O cortisol, de fato, tem muita relação com estresse. E existem fases, tá? Então, quando a gente tá ali tendo uma situação onde a gente tem que reagir, tem que fazer alguma coisa rápido, né? As nossas adrenais, elas vão liberar o cortisol, a adrenalina, a noradrenalina, é aquele, né, fuga e luta, o fight or fly, né, que você tem que fazer alguma coisa ali naquele momento. Então você vai ter uma descarga, uma secreção desse cortisol, dessas catecolaminas, né, a noradrenalina, adrenalina, enfim, e você vai reagir. Pronto, acabou aquele momento, acabou aquela situação, vai tudo voltar ao normal, você vai seguir. A partir do momento que você começa a ter situações diversas, onde você está sempre secretando aquilo, esses hormônios, você vai chegar num ponto que você vai estar extremamente sobrecarregado, que você vai estar muito exausto, você realmente vai entrar naquele estresse, naquela fadiga. Quando a pessoa ela chega nesse ponto, ela começa a ficar, ela não consegue descansar. Ela dorme, ela acorda, ela ainda está cansada, ela começa a ter uma falta de energia absurda. Ela viaja, ela chega, ela tá exausta, ela não conseguiu recuperar da viagem, tem que adiar suas tarefas. A pessoa ela chega num ponto que ela começa a esquecer as coisas. Por quê? Porque o cortisol em excesso, ele gera neurotoxicidade. E a gente tem um hipocampo no nosso cérebro que ele começa a realmente não assimilar mais as coisas. Então o cortisol em excesso vai lá no hipocampo e faz com que você comece a emburrecer. É verdade, gente, o estresse, o cortisol elevado, o estresse em excesso começa a te emburrecer por conta dessa neurotoxicidade. Então, junto aquele tanto de sintoma, a pessoa cansada, sem energia, com a memória ruim, aonde que ela geralmente vai parar? Ela acaba indo parar no psiquiatra, porque ela acha que ela tá, né, com alguma depressão, com alguma doença nesse sentido psíquica. E na realidade é uma doença totalmente fisiológica, desencadeada pelos hormônios dela. Então, gente, assim como tem o diabetes tipo 2, que é ocasionado pela fadiga ali do pâncreas, o cansaço dele de produzir insulina, a gente tem a fadiga da adrenal. Eu sei que é um termo que na medicina tradicional ainda não é tão reconhecido por vários motivos e interesses econômicos, mas na medicina integrativa, na medicina aí, como eles falam, alternativa, já é muito bem conhecido, muito estudado, muito assim, respaldado tudo que a gente fala, tudo que a gente trata, tudo que a gente, né, vê aqui diariamente. Então, quando você se sentir assim, que você começar a perceber que você está extremamente exausto, que você dorme e que você não se sente descansado, que você está com uma vontade de comer mais doce,
tá? Que você tá com dificuldade também de perder peso. Todos esses sintomas, são vários sintomas, vocês estão entendendo? É tipo um efeito dominó. Eles podem ter a ver com a sua adrenal, tá? Hoje a gente dispõe de muitos exames para certificar disso. Eu sempre falo que a clínica ela é soberana. Se o paciente chega aqui na minha frente e começa a contar aquela sequência de fatos e vai somatizando e falando os sintomas, às vezes fica muito claro, muito evidente para mim que o maior problema dele tá ali no cortisol, tá ali na adrenal. Mas hoje a gente tem exames, tá? Onde a gente consegue dosar e verificar e mostrar para a pessoa. Eu acho que é muito importante o paciente ele ter a certeza do que ele tem. O cortisol, como ele é um hormônio que está muito associado a situações estressantes, quando você dosa ele no sangue, nem sempre ele vai estar fidedigno ao que você está passando, ao que você tem. Por quê? Até você sair da sua casa, estressar com o trânsito, com a fila do laboratório, com a agulha que vai entrar em você, seu cortisol pode alterar. Então, pensando nisso, hoje a gente tem o quê? A dosagem do cortisol pela saliva, que é muito melhor, muito mais fácil, você colhe aonde? Bonitinho lá na sua casa. Como o cortisol, ele, né, durante o dia, a gente tem os picos de secreção dele, o ideal é que você faça essa coleta nesses picos. Então, geralmente a gente pede para a pessoa colher no momento em que ela acordou, no que ela despertou. Por quê? Na hora que a gente acorda, o nosso corpo ele tá ali se preparando para luta, para o dia a dia, para a rotina, para as tarefas que você vai fazer. Ao longo do dia, esse cortisol ele tem que ir caindo, tá? Para quê? Para você chegar à noite e dormir, né? Ter um sono restaurador, um sono profundo. Então, geralmente, quando a gente vai colher o cortisol, a gente pede para a pessoa colher no despertar, tá? Depois, por volta de 4 horas da tarde e no fim do dia, umas 10, 11 horas da noite, que é o horário que ela está se recolhendo para dormir. Em algumas circunstâncias, quando a pessoa ela não está dormindo, ela está acordando no meio da noite, perdendo o sono, a gente faz uma quarta dosagem, que é pra gente ter, né, ver o que está acontecendo. Será que ela está tendo uma secreção à noite de cortisol? Será? O que é que está despertando ela? Ela acorda e nem sempre volta a dormir, né? Tem gente que às vezes acorda às 3 da manhã e fica. 5 da manhã vai dar um soninho de novo, quando é 6, 7 tem que levantar. Ou seja, aquela pessoa ela está extremamente prejudicada, ela não está tendo o sono restaurador, né? Ela está tendo um sono mínimo ali, no início da noite acabou. Então é muito importante a gente, nesses casos, fazer até 4 dosagens, tá? Então, gente, começa a observar. Cansaço em excesso pode ser algum problema relacionado à sua adrenal. Você pode estar aí com uma adrenal cansada. Ela pode não estar secretando cortisol da forma correta. E tudo, eu sempre falo, os ponteiros do relógio tem que estar ajustado. Senão, vai descompassando tudo. A mesma coisa no nosso organismo. A gente tem que estar, né? A gente é interligado. Não adianta tratar a tireoide, não tratar a adrenal, não tratar ali, né, o pâncreas, intestino. Tudo, a gente é um conjunto só. Por isso que eu acho muito legal essa visão da medicina integrativa, porque ela integra o organismo. Então, o cortisol, ele tem que estar muito certinho, tá? Quando a gente está em situações de muito tédio, que a gente não tem nada para fazer, isso também leva ao estresse. E quando a gente passa do ponto, que a gente tem coisa demais para fazer, até certo ponto isso é bom, tem gente que adora tudo, mas chega um momento em que as reservas da pessoa acabam e ela não aguenta mais. Já ouviram falar quando a pessoa ela entra naquele burnout, ela, como é que fala? Tem até aqui que eu tava anotando, ela chuta o pau da barraca. Então, tem gente que às vezes fala, né, que ela chegou num ponto que ela chutou o pau da barraca, ela não aguentou mais, largou aquilo ali, virou as costas, foi embora e não quis saber, né? Tudo isso está relacionado à sua adrenal, tudo isso está relacionado ao seu estresse, ao seu cortisol. Então a gente tem que saber manejar isso. E hoje na medicina integrativa, como eu falei, a gente tem o exame que a gente pode visualizar, mostrar, quantificar para a pessoa. E dependendo do resultado desse exame, né, eles geralmente a gente consegue colocar a pessoa em curvas, em grau 1, 2, 3, tá? Desse estresse da adrenal.
Dependendo do que der o resultado dela, a gente vai ter um tipo de tratamento, de reposição. Existem vários, tá? Então, assim, como eu estava falando, a adrenal, ela também, além de secretar cortisol, as catecolaminas e tudo, ela tem uma relação muito próxima, né, com o DEA, com a secreção do DEA. Então, se você conseguir ajustar o cortisol com o DEA, você vai ter um equilíbrio, porque o DEA, ele é neuroprotetor e o cortisol em excesso, ele é neurotóxico. Lembra que eu falei que as células do hipocampo, né, elas vão sendo atacadas e você vai ficando com a memória ruim, né, eles te emburrecem? Pois é, se você consegue relacionar bem, você equilibra e você não vai ter esse efeito colateral aí, né, do excesso do cortisol. Por isso que a gente sempre tem que olhar também o DEA, quantificar, ver quanto que tá o DEA no organismo dessa pessoa, para você conseguir fazer bem essa relação. Então esse é um tipo de tratamento. Tem alguns casos que a pessoa ela esgotou a reserva dela de cortisol. O que você tem que fazer? Você vai repor o cortisol. Nossa, mas cortisol, né? Corticoide, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não tem nada a ver, tá? Então, o cortisol é uma fração, mas não tem aqueles efeitos colaterais do corticoide, tá? E aí você repondo o cortisol, você tem um resultado, uma melhora extraordinária da pessoa. Outra maneira é você repor fazendo os adaptógenos, tá? Com ervas como a ashwagandha, a rhodiola rósea, reloura, felodendro, tem vitaminas B6, B12, tem várias vertentes, né? Vários fitoterápicos nutracêuticos hoje que você consegue equilibrar e repor. Então isso vai depender muito do seu exame, da sua clínica, tá? Pra gente fazer isso. Mas, pessoal, tirando essa parte técnica, meu recado hoje é sobre a nossa vida, sobre o dia a dia, sobre as coisas que a gente tem feito pra gente. Então eu vejo que às vezes muitas pessoas se submetem a situações horríveis, tem um trabalho que não gosta, mas tá ali só pelo salário, isso já é um fator extremamente estressante. Tem um cônjuge que também não tá dando certo, que a pessoa te diminui, só vê defeito, te trata mal, você vive triste, isso é um fator de estresse, tá? Você tá acima do peso, você não se cuidar, não se alimentar bem, isso é um fator de estresse, tá? Enfim, são várias coisas hoje, a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro por coisas que podem nos levar a essa exaustão, a esse estresse, a esse burnout. Então tome cuidado, tá? Eu acho que é impossível eu virar pra você e falar, larga tudo, vai meditar, vai pro campo, isso não é incompatível com o dia a dia das grandes cidades, né? E a maioria das pessoas, eu acho, que me acompanha e tudo, mora em grandes centros, né? Rio, São Paulo, Brasília. Então a gente já passa por, desde a hora que a gente acorda, a gente passa por um momento de estresse, que é o trânsito, pega o celular, 1000 mensagens no WhatsApp, um monte de coisa pro pessoal te perguntando, e você tem que responder, e isso e aquilo, aí você chega no trabalho, mas aquele tanto de coisa, né? Às vezes o tempo, nosso maior inimigo, a gente não consegue parar para fazer uma refeição, descansar a mente, é o tempo inteiro, a gente recebe informação hoje com muita velocidade. Então, tenta ter um momento seu, nem que seja 30 minutos ali fazendo uma atividade física, ou 30 minutos ouvindo uma música, enfim, se desconectando um pouco, respirando um pouco. Isso é extremamente importante para você conseguir ter o seu equilíbrio, conseguir restaurar. E repense a sua vida se você não estiver satisfeito. Se você está num trabalho que você não gosta, veja maneiras de você achar outra atividade, outra coisa, porque você vai adoecer mais cedo ou mais tarde, tá? Então hoje eu vejo que assim, as pessoas elas têm muito medo, né? A gente é cercado de medos e mas eu não posso isso, mas eu não posso aquilo. Se você não parar agora, não rever tudo, você vai ter que parar daqui a pouco para tratar a sua doença. A gente sempre paga um preço pelas nossas atitudes, né? A gente colhe o que a gente planta. Então plante o bem para você, tá? Faça da sua rotina algo prazeroso. Faça das suas prioridades algo que vai te estressar, mas no estresse no nível bom, no eu estresse, tá? Não deixa aquilo virar o de estresse, não.
Então procure ter ali, ó, o caminho do meio, que é o que eu gosto muito da filosofia budista, né? Apesar de não ser nem nada, eu gosto muito dos conceitos dele e o que eles falam, caminho do meio. Então a gente tem que estar ali, ó, realmente no meio, nem de mais, nem de menos. E sempre reservando atividades que tragam bem-estar, alegria, a gente sorrir, tá com pessoas que a gente gosta, né? Porque o que eu vejo é isso. Quando a pessoa ela tá ali sempre, né, nessa situação ruim, que tá fazendo mal pra ela, aonde que ela descarrega? Na comida, né, e das piores qualidades, muito açúcar, né, fritura ou bebida, ou outro tipo de droga, outras drogas em geral, né? Então cuidado, gente. Eu sei que ter momentos de lazer é bom, mas se você tiver em equilíbrio, aquele momento de lazer ele vai ser 100% mesmo. Você vai saber o que você vai comer, que não vai te fazer tão mal, a bebida que você vai ali consumir, mas não em excesso. E é isso, tenha sempre, né, os pilares de vida saudável em mente, tá? Uma boa qualidade de sono, atividade física, comida saudável, tá? Tá em dia aí com seus exames, né? Suplementação, que eu acho que é muito válido também. Então, pessoal, meu recado para vocês hoje é esse. Moderação, tá? Ame-se, cuide-se. Isso é muito importante para você ter a tão sonhada longevidade, para você ter momentos únicos com as pessoas que você gosta, tá? Então não deixe o estresse te pegar, não deixe aí sua adrenal ficar cansada, porque pra gente equilibrar é uma missão. Tem casos que às vezes são 2 anos aí de tratamento pra pessoa ficar bem. E cuidado, atenção mais uma vez, não ache que você tá com depressão, síndrome do pânico, às vezes o que você tem é um burnout, às vezes o que você tem é uma fadiga de adrenal, tá? Bom, espero que você tenha gostado, espero que essa mensagem, que esse vídeo tenha sido válido aí pra você, tenha encaixado, se não pra você, pro seu amigo, pro seu primo, pra sua mãe, pra sua avó, pra alguém aí que você conhece, que está passando por uma situação parecida. Não deixe de divulgar, copie o link, coloca no WhatsApp, dá o seu like, se inscreva no canal, eu tô colocando muito conteúdo bacana e eu quero ouvir de você. O que você quer saber? Qual a sua dúvida? Qual a sua sugestão de tema? Deixa aqui pra mim, que com certeza eu vou ler e vou fazer o máximo aí pra estar providenciando os vídeos pra te ajudar, tá joia? Muito obrigada, um beijo, até o próximo.